Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. O assunto das explosões em Brasília ainda domina o noticiário dos jornais e até divide opiniões. Quer ver? Olha a manchete do Estadão. Após atentado, STF critica plano de anistia, PF vê rede extremista. O Globo. STF liga atentado ao extremismo e rejeita a anistia a golpistas do 8/1. E a Folha de São Paulo? Governo e STF ligam atentado ao 8/1 e oposição a lobo solitário. Olha, eu sou mais a manchete da Folha por enquanto, porque as investigações podem levar a um complô que envolva mais gente, etc, etc. A impressão é que esse senhor agiu deslocadamente como um lobo solitário. Ontem a gente viu as imagens do que aconteceu e ainda houve a surpresa prevista pelos investigadores, pela Polícia Distrital de Brasília, pelos investigadores da Polícia Federal, de uma explosão na casa que ele alugou. Então ele preparou uma armadilha porque ele sabia que depois da morte dele os policiais iriam à casa dele para investigar, para verificar, descobriram várias coisas, tinha um trailer dele também, descobriram outras coisas, enfim, o cara estava cheio de armas, de bombas de fabricação caseira, etc, etc. Não era um cara ligado à paz, é evidente, a família dele achava que ele andava estranho, ele tinha desaparecido da cidade dele, ele já tinha alugado de maneira premeditada, aparentemente, aquela casa em Brasília para fazer o atentado, enfim, era um cara que estava procedendo de maneira estranha. O STF também tem as suas razões em procurar um vínculo não direto, não material. Pode aparecer até um vínculo material, mas ele parte daquelas ideias, se é que se pode chamar de ideias, daquele extremismo que norteou o 8 de janeiro. Então, aí que estão as ligações, aí que está o link, aí que está o que liga o 8 de janeiro a esses atentados. Esses atentados, claro, são graves, né? Mostram que as coisas não estão pacificadas, sobressaltaram a capital às vésperas do G20, mas grande parte dos analistas diz o seguinte: se ele, como bolsonarista que ele era, tudo indica, bolsonarista, se ele tentou algo que fosse positivo para o Bolsonaro e até matasse Alexandre de Moraes, que a ex-mulher dele disse que era a ideia fixa dele, custe o que custasse, ele conseguiu provocar um tiro pela culatra, que é o seguinte: isso está claro em toda a imprensa, está claro nas manifestações dos ministros. A anistia que vinha se esboçando, vinha se desenhando no horizonte, a possibilidade e tal, um banho de água fria nas ideias de anistia. Inclusive, se você olhar bem, o Bolsonaro que pode ser preso, essa prisão, essa decisão de prisão deu uma avançada. Eu acho que deu uma avançada. Quer dizer, um fator desse, um fator conturbador,
gravíssimo, que coloca as instituições em xeque novamente, que nos transporta para aquele ambiente do 8/1, tem consequências de caráter político e as principais são essas de liquidar a anistia. Por enquanto liquidou, não sei se ela renasce, acho difícil, mas pode acontecer. Quer dizer, mas dê um banho de água fria e acelera, aprimora a ideia de uma possível prisão do Bolsonaro. Não estou dizendo que ela é justa ou injusta, não estou entrando nesse mérito, estou mostrando os fatos como eles se colocam. Então, isso pode acontecer. Enfim, estamos numa sinuca de bico, né? Isso transmite para o exterior. Nós vimos manchetes de jornais no exterior que dão para o leitor no exterior, inclusive investidores, uma sensação de insegurança e instabilidade na democracia brasileira. Deram essa sensação. A gente sabe que, por qualquer dessas versões que a gente adote, não há, esse fato não coloca em crise a democracia brasileira, nada. Pelo contrário, reforça muito mais as buscas de fatores que agreguem mais a democracia. Eu acho, por enquanto, as investigações procedem, pegaram o telefone do cara, estão evoluindo nas investigações, ouvindo as pessoas, vendo exatamente o que esse cara fazia, pensava. Para mim ele tem um quê de maluco. Para mim ele tem um quê de maluco, é um lobo solitário, mas não se pode desligá-lo. Será que ele esteve presente no 8/1? A gente esteve na Câmara na manhã ou na tarde, fazendo uma visita à Câmara, entrou no banheiro, saiu. É uma figura que merece ser estudada e o seu entorno também, mas tudo indica que se trata de uma obra de um lobo solitário, é claro que linkada de alguma maneira, mais ou menos forte, com os acontecimentos do 8/1. As concepções, as ideias, né, a maluquice da extrema-direita, nesse caso, pode ser da extrema-esquerda também, a mesma coisa. Eles se unem aí na maluquice, podem estar aí alertas, acordados, ao contrário do que a maioria pensa, que tudo acabou e tal. Enfim, tá aí. Vamos esperar a continuação das investigações. Bom, ontem, Brasil e Venezuela, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, empataram em 1-1. E a Argentina perdeu para o Paraguai de 2-1. O jogo do Brasil foi um jogo bom, foi na Venezuela, um jogo bom. A Venezuela surpreende, tem uma equipe, no mínimo, interessante, recolhe um caco aqui, outro caco ali, gente que saiu da Venezuela foi jogar no exterior. Positivamente, futebol não é o primeiro esporte na Venezuela, é beisebol, mas estava cheio o estádio. O Brasil jogou bem, com problemas de defesa, o Vini perdeu um pênalti, jogou em cima do goleiro. Se eu fosse o goleiro, eu defendia, se eu fosse o Vini, eu marcava esse gol. Enfim, mas o Brasil jogou bem. Falhas, é claro, mas mostrou um certo vigor que não vinha mostrando em jogos anteriores. Houve um momento que o Brasil dominou totalmente o jogo. Agora na semana que vem, é o jogo contra o Uruguai. Bom, o pacote do Lula, o pacote de economia, não saiu.
E o pacote vai sair, pelo menos é o que se noticia, depois da reunião do G20. Primeiro, o Lula vai fazer uma proposta que me parece, pelo título, interessante. Os outros países parece que concordam com a proposta contra a pobreza e contra a fome. Aí vamos ver o Lula sempre apresentando propostas que o levem a uma posição internacional, que é o que ele mais sonha. Então, por enquanto, diz o ministro da Fazenda, as coisas estão prontas. Está tudo pronto, mas ainda falta esse anúncio, né? Que, se fosse bom, seria anunciado já. Então, vou anunciar depois, aí não ganha o espaço na mídia, né? Não vai empanar o brilho do G20 das propostas do Lula. E eu queria mostrar para você, anúncio do pacote de medidas de contenção de gastos fica depois da cúpula do G20. Com explosões na Praça dos Três Poderes, viagem de Haddad, integrantes do governo descartam divulgação nesta semana. O ministro viaja para o Rio no próximo sábado, já em preparação para a agenda do G20. Nos últimos dias, auxiliares de Lula e técnicos do governo já consideravam possível o novo adiamento do anúncio. Com explosões ocorridas na Praça dos Três Poderes na noite de quarta-feira, integrantes do governo descartam o anúncio nesta semana. Segundo o integrante da equipe econômica, não tem nem clima para divulgar o pacote de medidas após o episódio que ainda está sob investigação das autoridades. Clima de corte não é bom, né? Não vai ser nenhum ato de alegria e tal. O governo está se aproveitando dessa proposta do 6 por 1, né? Que é agradável a muita gente, porque o pessoal não pensa no Brasil, cada um pensa em si, e seria interessante se você reduzisse a jornada de trabalho, mantendo os salários ou até aumentando, mas não sei se o Brasil, né, tem reservas, tem vigor, tem potência. Claro que não tem para isso, mas, né, é o momento de trabalhar mais. E aí vem essa ideia, mas na cabeça governista isso pode ser alguma coisa para alavancar a popularidade do Lula, que não vai bem, Quer ver? Tem uma entrevista do atual presidente do Banco Central, assim, quer ver? É preciso cortar gastos na carne e há pressa para o governo anunciar o pacote. O presidente do BC diz que demora gera cicatrizes na economia. Afirma também que a PEC da jornada 6 por 1 é capaz de aumentar custo do trabalho e diminuir a produtividade, tudo que não se quer. Mas, às vezes, na política, e não é só o Lula, mas aí uma constância. Quer dizer, a política pode, enfim, de alguma maneira, prejudicar o futuro do país, mas dar uma alavancada, né, na imagem do presidente de plantão, no caso, o Lula. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Tem uma coisa aqui, gente, que doeu, viu? Uma coisa, claro que cabe recurso do que eu vou falar. Olha que título. Justiça absolve mineradoras de crime ambiental na tragédia de Mariana. Vale, Samarco e BHP foram absolvidas por magistrada de Minas na tragédia que deixou 16 mortos.
não deixou só 16 mortos, prejudicou o meio ambiente de uma vasta região brasileira, né? O pessoal recebeu uma indenização, tem um processo correndo, graças a Deus, na Grã-Bretanha, né, que envergonha a justiça brasileira. Agora, depois de tudo o que aconteceu, do processo que a gente acompanhou, laudos falsos, picaretagem, mentira, omissões, enfim, uma série de coisas que levariam à prisão essa gente num país civilizado, acaba em pizza, acaba em nada, e mostra e grita que o Brasil é o país da impunidade. Somos o país da impunidade. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Incentiva esse tipo de relaxo, de esculacho do que aconteceu em Mariana. Isso é uma vergonha, é insuportável. Ainda bem que cabe recurso, e espera-se que as autoridades superiores, STF e tudo, não oficializem, não carimbem essa medida dolorosa, né, de deixar essa gente sem punição, como se eles não tivessem a mínima responsabilidade. Está aí o processo para qualquer pessoa ler. Quem acompanhou o noticiário sabe que as coisas não poderiam levar de maneira alguma a um final. Eles deveriam levar muita gente à prisão. Isso sim. Somos, infelizmente, o país da impunidade. País da impunidade. Imagine se isso acontecesse na Alemanha. Imagine se isso acontecesse na Inglaterra. Bom, ainda bem que temos a justiça inglesa cuidando disso, eu acho que será feita justiça. Bom, tem a história do Supremo que carimbou a decisão de proibir que se use verbas destinadas de programas sociais, Bolsa Família, para bet, para esses joguinhos que estão saindo aí, já saíram, de apostas, que estão corrompendo vários cidadãos, levando a desgraça de vários cidadãos desde o começo e criando um clima de corrupção dentro do esporte. Devia acabar, devia proibir e tudo isso. É muito difícil você saber de onde vem o dinheiro do cara que está apostando. Ele tem uma família, nem todo mundo recebe dinheiro do Bolsa Família, ele pode ter outras fontes de renda, pode fazer bico. Quer dizer, dinheiro não é carimbado, não dá para você saber se é. Estou achando que é de difícil execução e de mais difícil fiscalização. Aí criar um sistema burocrático para apurar, você pode mandar outra pessoa jogar em teu nome, tem várias maneiras, não dá. E tem uma outra coisa, vamos ser claros, se uma pessoa recebe dinheiro hoje do Bolsa Família, ela faz o que quiser com o dinheiro. Ela pode comprar cachaça, ela pode comprar maconha, cocaína, pode fazer o que quiser. Nunca ninguém fiscalizou. Agora vem o BET fiscaliza. Eu fico gelado quando o governo começa a interferir dentro da vida das pessoas. Tem outra ponta. Acaba com essas BET, não deixa essas BET funcionarem. Cria problemas na vida deles. Cria problemas, acaba com a propaganda, não, dirigido às crianças precisa acabar. Quem joga não é só criança. Por que só criança? Quer dizer, o governo começa a meter o bedelho na sua vida e vem caca, vem porcaria até porque o governo não usa a fralda. Vem em cima da gente porcaria
quando o governo interfere na sua vida. Eu sou contra as apostas, sou contra a utilização do dinheiro dos planos sociais, dos programas sociais nas apostas. Mas não dá para controlar isso, não dá. Sinceramente, não dá para controlar. Isso uma jogada para a plateia. Não dá, não dá. Deixa eu ver. Prévia do PIB tem alta de 0,84 em setembro. Mercado projeta 3,2 no ano. Bom, melhor notícia, né? Crescimento acima do esperado tem reflexo sobre emprego, arrecadação e inflação. Só que está tudo estável, bonitinho, mas você olha para frente, as nuvens são negras. Não pode falar hoje, mas eu falo, as nuvens são negras. Tem uma outra historinha que o governador que tem que dar Quando houve aquele assassinato na porta do aeroporto, né, aquele senhor que tinha estreitas relações com o PCC, que enganou o PCC e vai para cá, teria mandado matar e acabou morto. Tem toda uma história de gangster que mostra que a segurança pública no Brasil está abaixo de zero, a insegurança pública. O secretário da Segurança Pública, ilustre capitão PM, Derrite, e seus companheiros da cúpula da polícia foram festejar o aniversário de uma pessoa lá em Guarulhos e tal, aparecem sorridentes em fotos, enquanto tem uma situação gravíssima, gravíssima, que acontece a partir desse crime no aeroporto de Guarulhos. E aí o Derrite devia se afastar do crime imediatamente. Eles não, estava tudo em ordem, as investigações estavam deslanchadas e tudo. Do jeito que ele fala, ele podia estar em Paris, que as coisas iam andar. Não é assim. Quer dizer, eu acho que é estranha a presença numa festa, estava programada antes e tal, claro, num momento em que a segurança pública é colocada em xeque no país. É uma coisa estranha. Deixa eu ver aqui, G20, lá estão preparando o Rio de Janeiro, quer ver? Ainda tem o que, olha, quer ver, terminou ontem aqui, no Globo. O Globo. O social e a social, o G20 social, iniciativa da edição carioca da cúpula, vou tossir de novo, desculpe, da cúpula das maiores economias do mundo para ouvir propostas da sociedade civil, deu ontem o pontapé inicial do encontro na zona portuária. Além dos debates e seminários, o dia foi encerrado com uma série de shows abertos ao público na Praça Mauá. Olha que bonito. Fotografia de O Globo. Olha aqui uma coisa aqui do Eduardo Paes. Há muito dinheiro para financiar projetos. À frente de Fórum de Prefeitos, Paes levará ao G20 proposta de criação de fundo para conter efeitos das mudanças climáticas nas cidades e diz que há fartos recursos no mundo para financiar projetos. Você acha? Deve ter, mas disponíveis assim, dá para conversar. Trump nomeou, olha quem o Trump nomeou. De vez em quando, essa tese de que ele está maluco. Trump nomeia político anti-vacina para chefiar departamento de saúde. Robert Kennedy Jr., negacionista de vacinas, foi nomeado por Trump
para comandar a área da saúde em mais uma escolha vista como provocativa. Também nomeou um cara cheio de processos para promotoria geral dos Estados Unidos. É isso que... Então, enfim... Tem uma entrevista de João Gulão, que é um idealizador da flexibilização das drogas em Portugal, dizendo que ele enumera os efeitos positivos da medida de flexibilização, mas ressalta que não se trata de uma fórmula mágica. É problema, é problema. Tem uma coisa aqui que é a queda da população rural brasileira. População rural brasileira, só para anotar, de passagem, está caindo. Então, e, claro, a população urbana está subindo. Será que a mecanização agrícola? Deve ser. A agricultura está se modernizando cada vez mais, etc. Mike Tyson volta aos ringues e encara o youtuber Jack Paul. Aos 58 anos, o Iron Man, Homem de Aço, entra em ação hoje em combate que vai valer para o cartel profissional dos dois lutadores. Os fãs do boxe poderão matar a saudade de ver Mike Tyson, uma das maiores lendas da nobre arte, em ação hoje no ringue armado no centro do gramado da AT&T Arena em Arlington, no Texas. Com 58 anos de idade, o campeão mundial mais novo dos pesos pesados, tinha 20 anos em 86, volta aos ringues após 19 anos de aposentadoria para enfrentar Jack Paul, de 27 anos, um youtuber que soma 11 lutas como profissional. Será? Marcola, mulher e pais dela são condenados por lavar dinheiro do tráfico. Não, com Marcola, não sei, condenado, deve estar condenado aos 6 mil anos de prisão. Logo aparece um juiz que bota ele na rua. Cala-te boca. Eles foram acusados de usar um salão de beleza como empresa de fachada para incorporar o dinheiro proveniente do PCC. Argentina cria dúvida se ficará no Acordo de Paris após sair da COP. A Argentina também lançou uma moeda nova. A inflação está tão grande que eles acabam lançando uma moeda nova. Atentado em Brasília afeta a cúpula do G20 e exige reforço de segurança. Ontem as televisões mostraram a segurança. Olha, cada que tem de segurança lá, imagine. Embaixador brasileiro com um papel central na organização do encontro garante ao Estadão que nível de vigilância será incrementado ainda mais para o encontro no Rio. Tomara seja eficiente. Tomara seja eficiente. Modo ladrão do Google foi baixado por mais de 1 milhão. Brasil foi o primeiro país a receber o recurso que usa inteligência artificial para identificar ações bruscas com o celular conforme o roubo. Bolsonaro fala em pacificação e chama o autor do atentado de maluco. Aí, Bolsonaro, nessa daí você dançou, Vai, eu vejo as portinhas da prisão abertas, justo ou injustamente, com Bolsonaro, e o recurso do Collor foi negado. E também as portas da prisão
estão se abrindo para o ex-presidente Collor. Vamos esperar, tem recurso, tem coisa ainda para funcionar. Bom, pronto. Deixa eu contar para você quem tomou cafezinho conosco hoje. Edivane Correia, Miguel Rodrigues, Hilário Plete, Leandro da Cruz, Marcos Espíndola, Noeli dos Anjos, José Walter, Luiz Marim, Vitório dos Santos, Marisa Genovez, Patrícia Peixoto, Alexandre Graças, Miguel Neves, Thaís Lacerda, Leandro da Cruz de Concórdia, Santa Catarina, José Brito de Brasília, Eliane Simões de Brasília e Jacinto de Teresina. Jacinto de Teresina. Pessoal, desejo a você, com todas as tensões que estão aí, um fim de semana. Tem gente que vai prolongar o fim de semana. Hoje estamos comemorando o aniversário da criação da República Brasileira, proclamação da República. Parabéns a todos nós, se bem que as circunstâncias da proclamação e da derrubada de Dom Pedro II não tenham sido as melhores, golpe de Estado. Em todo caso, tenham um bom dia e um ótimo fim de semana. Até segunda.